Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio dos Meus Amigos. Hoje temos connosco o Fábio Nobre, novamente. Vai-nos falar do trabalho de um dos seus ídolos e também, invariavelmente, de um dos seus ídolos. Estou a representar bem dizendo que Franz Kafka é um dos teus ídolos, Fábio? Opá, estás a representar tão bem que eu diria que se tivesse que escolher uma personalidade com quem falar e discutir um bocado, viva ou morta, o Kafka estaria no top 3 sem dúvida nenhuma. Porquê? Portanto, é justo dizer. Opá, porque ele teve uma daquelas vidas que só por si parece digna de um filme. Morreu muito novo, morreu aos 40 anos, vítima de leucemia. E teve uma vida quase miserável. Não foi miserável porque acabou por se revelar grandiosa, mas muitos dos espectros que nós usamos para avaliar a nossa vida, dentro desses foi uma vida muito, muito triste e muito sofrida e que acabou por ficar explanada nos seus escritos, na sua obra. Eu diria que quase que, pá, de acordo com aquilo que nós queremos para a nossa própria vida, a vida dele foi terrível. Tu preferirias ter tido todo para quem não sabe, o Fábio é escritor também, tal como eu. Tu preferias ter todo o sucesso que o Kafka teve, mas só depois de tu morreres, ou ter muito menos sucesso e viveres como assim um escritorzinho mais ou menos durante a tua vida? Opa, isso é a dicotomia entre uma visão egoísta ou altruísta, porque a verdade é que aquilo que Kafka deixou influenciou o século XX. Ele morreu no primeiro quartel do século XX, morreu em 24, se não me engano. E a sua obra influenciou escritores como Camus, o Sartre, enfim. E no meu caso particular, a sua obra faz-me sentir menos sozinho. Portanto, a vida Porquê? dele foi trágica, porque me sinto percebido. Isto dito assim, de chofre, para quem não conhece o autor, pode soar a nada. E olha, um dos pequenos exemplos da minha paixão por Kafka está aqui nesta tatuagem, está a ver? Isto Yeah. é o Kafka, e isto é o escaravelho que representa uma das suas obras-primas, que é a Metamorfose. E foi uma forma de eu recordar e de eu tatuar na pele algo que me tocou tanto cá dentro. Porque a Metamorfose é daqueles livros, eu tenho aqui, é daqueles livros cuja dimensão não se mede pela sua dimensão física, porque é um livro incrível. E eu queria ler-vos o primeiro parágrafo, e se calhar ler o primeiro parágrafo é um bom pontapé de saída para aquilo que hoje quero falar aqui, de Kafka em particular e um bocadinho desta obra também. Força. Ou melhor, desta obra em particular e de Kafka em geral. É um parágrafo pequeno. E é daqueles desconcertantes. Talvez ao nível deste eu só encontro o início do Estrangeiro, de Albert Camus. Um dia de manhã, ao acordar dos seus sonhos inquietos, Gregor Samsa deu por si em cima da cama, transformado num inseto monstruoso. Estava deitado de costas. Sentia a carapaça dura e, ao elevar um pouco a cabeça, via a barriga arredondada, de cor castanha, dividida em faixas rígidas arqueadas, e no alto dela a cobertura da cama em equilíbrio instável, quase a resvalar. As muitas pernas, penosamente finas em comparação com a sua atual corpulência, tremiam diante dos seus olhos perplexos. Este é o primeiro parágrafo da Metamorfose, em que a personagem, Gregor Samsa, que é daquelas que ficam na história da literatura, se vê transformada num inseto. E uma das primeiras preocupações, a partir do momento em que ele se apercebe que não está a sonhar e que aquilo é real, uma das suas primeiras preocupações é como é que eu vou trabalhar. Portanto, o absurdo de tudo isto começa aqui.
E pronto, eu não vou falar da obra porque a obra. Não vou, quer dizer, não vou fazer nenhuma inconfidência porque quero mesmo que as pessoas que não conhecem leiam, porque sinceramente é uma obra de 130 páginas ou assim. E é uma obra que eu acho que há um antes e um depois dela. E porque tu entras num mundo completamente absurdo, e esse é o mundo de Kafka. A metamorfose é uma boa entrada, e depois da metamorfose. Eu segui o caminho a nível de tamanho do mais pequenino para o maior, mas cujos temas acabam por ser sempre muito ligados. Portanto, li a metamorfose, depois li o processo e depois li o castelo. Toda a sua obra fala de alienação, fala do desencontro entre o indivíduo e o contexto onde está, e fala de uma profunda solidão que nasce da incompreensão e do medo. E isto faz muito sentido porque o Kafka o Franz Kafka teve sempre uma relação muito conturbada com o seu pai, o Hermann Kafka, que era da média burguesia, subido a pulso, e tinha ideais para o filho que não eram aqueles que ele desejava. Portanto, ele forçou o filho a formar-se em Direito e depois começou a trabalhar numa companhia de seguros, que é exatamente o oposto do que ele amava, na medida em que não tem nada a ver com escrita criativa. E, portanto, apesar do filho, Franz Kafka, saber isso, nunca teve a coragem para fazer frente ao pai. E há um livro que é lindíssimo, que é a Carta ao Meu Pai, em que ele basicamente diz tudo o que sente e mostra qual é o verdadeiro teor da sua relação com o pai. É engraçado porque depois, a partir do momento em que tu entras um bocadinho na vida deste escritor, e há pouco tempo, há cerca de uns meses, deu um documentário na RTP2 sobre Kafka, e relatam uma noite em que ele está a dormir, e o pai acorda-o no meio da noite, e põe-o na varanda à chuva e ao frio. E ele não percebe porquê. O pai põe-o de castigo e ele não percebe o que é que ele fez para merecer aquele castigo. E isto revela-se muito, e está muito presente, sobretudo no processo. O processo basicamente é uma personagem que se vê... Ora, aí está. Tu já leste o processo que eu te ofereci? Não, ainda não li. Ainda não li. O processo basicamente começa quando a personagem, que é o Kay, só, se apercebe que foi condenado de algo e vai ser julgado. E ele não consegue perceber o quê. O quê? Do que é que estão a condenar? Qual é as acusações que recaem sobre ele? E basicamente isto vai ocupar o livro todo. Ok. Portanto, e tu achas que estava a falar desse exemplo de quando o pai o acordou à meia da noite e o meteu à chuva e ao frio. E achas que isso, uma pessoa ver-se numa situação que não sabe porque é que está a viver, ou porque é que foi colocado nela, achas que pode ter sido um bocado uma espécie de ponte para a ideia que deu origem à metamorfose, tipo, porque é que isto me aconteceu? Exato. Ou seja, repara que tanto nestes dois exemplos que eu te dei, destes dois livros, tanto num caso como no outro, a personagem vê-se a braços com algo inaudito, algo absurdo. Num caso acordas transformado num inseto, no outro és acusado de algo que não fazes a mínima ideia o que é. E depois a partir daí tens que fazer algo. E nós damos por nós a acompanhar a evolução das personagens, que tem uma coisa que é lindíssima, que é nunca desistem. Mesmo perante o absurdo e perante o abismo e perante a total incompreensão do que está ao seu redor, nunca baixam os braços. Mas tu falas... Sim, continua. Isso também é um ponto muito forte na escrita de Kafka, que é... Olha, eu não sei se... Agora estou aqui a fazer ligações, se não poderá ser daí um bocadinho a conclusão do Camus no mito de Sísifo, que basicamente ele diz no fim do seu ensaio, com esse nome, o mito de Sísifo, que é um ensaio sobre o absurdo, que ele diz que é preciso imaginar Sísifo feliz. Portanto, Sísifo, penso que todos saibam, mas para quem não sabe, é derivado da mitologia grega e é aquela... Que também tens tatuado, não é? Que também tenho tatuado. Espera aí, deixa-me levantar. Está aqui.
empurrar a pedra. Mas aqui tem a particularidade da pedra do Sísifo ser o planeta do príncipezinho. Portanto, e basicamente era uma pessoa que queria viver para sempre e Zeus faz-lhe a vontade, mas condena-o a empurrar uma bola de pedra enorme pela encosta e uma vez que chega lá acima desce, ele vai ter que ir buscá-la e empurrá-la de novo ad infinito. Mas Camus acaba também por dizer que é preciso imaginar Sísifo feliz. Ou seja, e ele também diz que é preciso revoltarmos-nos contra o absurdo, que o suicídio não é solução. Mas o que é... Isto é uma pergunta um bocado injusta, mas ao mesmo tempo não é, porque já pensaste nisto muito. O que é o absurdo? O absurdo é quando tu te apercebes que não há Provavelmente é a ausência de algo, não é? Exatamente. É quando tu te apercebes que não há um centro. E este centro pode ser Deus, este centro pode ser a substância de Kant, este centro pode ser a natureza humana, perdão, a substância acho que é do Descartes, desculpa. A natureza humana, portanto, algo na qual tu possuis uma crença. E a partir dessa crença, tu vais construindo o teu edifício. Portanto, Kant, com o seu imperativo categórico, não é? Parte a partir de uma crença, de algo que ele dá como garantido. A partir do momento em que tu não consegues dar nada como garantido, e aí podemos entrar no relativismo moral, o que é que separa o certo do errado? E depois aí também acabamos por ir de encontro à famosa frase do Sartre, estamos condenados a ser livres, não é? Portanto, nós somos atirados para a existência e primeiro estamos aqui e depois é que tentamos perceber o que é que fazemos aqui. Portanto, esta é a grande diferença entre o existencialismo e Descartes. Portanto, Descartes põe a essência antes da existência. Não é? Eu penso, logo existo. Primeiro defino na minha essência, depois existo. O existencialismo é exatamente o oposto. Eu existo, sou tirado para o mundo e depois tenho que descobrir através do contexto, dos meus atos, das minhas ações, quem eu sou, o que é que eu sou. E aí então a existência precede a essência. Mas tu achas que são incompatíveis? Essas duas são incompatíveis. São incompatíveis. Porque na ausência desse centro, e eu penso que nesse aspecto estejamos no mesmo barco, porque por aquilo que eu conheço de ti, não me parece que tenhas nada garantido como certeza absoluta, não é? Apenas que estou a pensar agora. Apenas que estás a pensar. Sim, mas pronto. Eu costumo dizer apenas que estou a experienciar algo. E eu posso estar a experienciar um pensamento. Não é? Posso estar a ser o agente. Acaba por ser parecido àquilo que o Sam Harris diz na meditação. Como sabes, eu tenho tentado fazer a meditação diária. Ele diz que tudo se está a passar na consciência, na nossa consciência. O que é, de certa forma, igual ao que estás a dizer, né? Estás a experienciar algo. A diferença é que se calhar ele vai um bocadinho mais fundo, porque ele diria que essa noção de tu, a tua identidade, também te está a passar na consciência. Percebes? Não é discernível de tudo o resto. Mas isso seria, se calhar, outra conversa. Kafka teve uma vida muito sofrida porque, como nunca conseguiu fazer frente ao pai que exercia, porque mesmo fisicamente o pai era um homem corpulento, um homem forte, e ele era lingrinhas, era magrinho, não era muito saudável, portanto, partia mesmo do ponto de vista físico. Depois também uma certa noção de que ele desiludiu ao pai, que não era aquilo que o pai queria um varão, um homem forte, e pronto, e tudo isso foi um peso que foi recaindo sobre ele, e era um homem torturado por si próprio, era um homem torturado, por exemplo, olha, algo muito engraçado que eu descobri há pouco tempo, era um homem torturado pelo prazer da carne, pelos prazeres sexuais, ao contrário daquilo que eu pensava, era um homem popular entre as mulheres, teve bastantes namoradas, mas de alguma forma ele não conseguia encaixar tudo na sua experiência de estar vivo, e é muito conhecido o pedido que ele fez ao grande amigo dele, ao Max Brod, no leito da morte, que foi para queimar tudo aquilo que eu tinha escrito. Ainda bem que falas nisso, que eu acho que isso é uma das cenas que mais me... eu sou muito a favor, e de uma maneira ou de outra,
isto até se poderia descrever como de direita ou de esquerda. Eu nunca gostei de dizer, sou de esquerda. Que a verdade é que a maior parte, pelo menos as leis sociais, quando não são assim tão, quando não se misturam assim tanto com leis económicas, apesar de ser mais raro do que nós pensamos, pelo menos as leis sociais e muitas das económicas, só que nas económicas tenho que reduzir muitas vezes a minha ignorância, mas esta própria ideia poder-se apelidar de esquerda ou de direita. Mas isto para dizer que às vezes nós podemos ter determinados pensamentos de esquerda e determinados pensamentos de direita. E por exemplo, aqui, corrige-me, que eu próprio estou aqui a explorar, nunca pensei muito assim nisto desta forma. Se respeitar a vontade do Kafka de apagar tudo o que é dele, não seria mais uma ideia de direita, privilegiando a sua real vontade e a sua liberdade de fazer o que entende como seu património? E aquilo que acabou por acontecer não seria mais uma ideia de esquerda, de achar que as obras da pessoa são superiores ao mesmo. Nunca tinha pensado isso nessa perspectiva política. Pois, eu também não, até agora. Até agora mesmo. Por isso é que... Opa, mas pronto, assim de repente faz algum sentido o que eu estou a dizer? Não... pode fazer para mim ou para ti, mas não acredito que o Max Brod tivesse pensado nisso, percebes? Eu não sei qual era a inclinação política do Max Brod, mas sendo escritor também. Não, mas a razão, sabendo... a razão pela qual eu estou a pensar nisto é que eu não sei se concordo ou não com o que foi feito. Ok. E depois entrei aqui nesta de esquerda e direita por pensar na pessoa que eu sou, nas ideias que eu costumo ter, que, pá, invariavelmente, quase invariavelmente, encostam-se àquilo que se possa chamar de esquerda, mas aqui ser nítido para mim, pelo menos que não é tão óbvio. Pá, é um bocado é nítido que não é óbvio, Sim, não é é óbvio, quase sim. uma espécie de um estranho pleonasmo. Porque, tipo, se ele acha, o mundo ficaria a perder. Se calhar não havia Camus e se calhar não havia Fábio Nobre. Ou havia de outra forma. Ou havia de Seria outra forma, né? totalmente diferente, sem dúvida. Havia de outra forma. Mas, portanto, será que as pessoas devem ter esse direito de não respeitar o último desejo de alguém em relação à sua obra? O que é que achas que é o mais ético a fazer-se? É difícil para ti porque estamos a falar, tu não ias conhecer uma pessoa que acabou por ser muito importante para o teu trajeto, não é? Claro, claro, claro. Opa, e a verdade é que o Max Brod sabia que o que o amigo tinha era incrível e repara que acho que é uma coisa de louvar. Não foi de maneira nenhuma dirigido pela inveja ou pela, percebes? Porque isso nós sabemos que é algo que existe entre as pessoas, inclusivamente amigos, e no mundo da escrita, se calhar, tanto ou mais, não foi movido por nenhum desses sentimentos. E se calhar isso até poderia, antes de ser um pensamento de direita ou de esquerda, se calhar até poderia ser uma das razões que poderia levar por exemplo, a queimar tudo ou assim. Saber que não aceitar a genialidade do amigo. Mas o Max Brod, eu penso que ele já tem o reconhecimento. E é engraçado um escritor ter o reconhecimento, não pela sua própria escrita, que eu confesso que nunca li nada dele, mas por ter salvo algo tão importante. O Max Brod também escrevia, é isso? Sim, também escrevia. Eu acho que aqui não há certo ou errado. É algo Percebes? que foi. É algo que foi. E que foi, ainda bem que foi, porque permite a toda a gente, e sinceramente, na minha perspectiva deste mundo, nós podermos mergulhar em Kafka é algo que não tem, que é priceless, não tem valor mesmo, não tem valor. E eu já pensei muito sobre Kafka e já li, portanto, já li os três principais romances dele, Metamorfose, O Processo e O Castelo, e também li As Cartas ao Pai. Ele foi uma pessoa que não escreveu muito. Tem alguns contos dispersos e tem outro romance que é o América. E por acaso estava a pesquisar no Wikipedia antes de falar contigo e vi que ele tinha queimado, ele próprio em vida queimou 90% dos seus escritos. 90%? Eu só vi a primeira vez essa informação na Wikipedia, nunca tinha ouvido isso, portanto faço aqui o meu meia-culpa. Mas se isso foi verdade, era uma pessoa que vivia tão atormentada dentro de si própria que nem conseguiu perceber a estrela que tinha ali, percebes? Estrela para uma geração vindoura. Mas achas mas se ele não se tivesse apercebido da estrela,
ele se calhar não se preocupava em matá-la. Não sei, tipo, imagina. Não, porque imagina, se tu estás tão mergulhado no teu absurdo, que se tudo é igual a tudo e nada é igual a nada, se escreveres é igual a não escreveres, porque na verdade tu estás atirado aqui e não há nenhuma razão para estares aqui, então ele próprio, imagino eu, que englobasse a sua escrita dentro desse absurdo. E ao queimá-la apenas estava a fazer um alto de fé, quase, percebes? Um, Isto sou eu a supor, depois também não sei se não poderia ter medo que o pai sentisse vergonha dele, por exemplo, percebes? Porque algo que me parece foi que ele nunca conseguiu bater o pé ao pai, nunca, durante a sua vida. E portanto, até que ponto é que essa figura paternal que enclausura o deixou preso, também não, pronto, é algo que só podemos supor. Epá, e tu pensa numa pessoa que viveu 40 anos. Aliás, tu estás quase nos 40 anos. E eu para lá Não vou caminho, queimar a minha cena. Não, está obrigado. Ele não tinha publicado nada. Eu tinha publicado muito pouco, tinha em algumas coletâneas e assim. E mesmo depois de. Eu penso que ele só começou a ser realmente lido depois da Segunda Guerra, do término da Segunda Guerra. E pronto, e explodiu. E porquê? Porque também a Segunda Guerra acabou por revelar realmente o absurdo de tudo, não é? Como é que uma raça, Foi uma mais espécie. a primeira guerra. Portanto, eu não vi a Primeira Guerra. Mesmo em arte, as plásticas, a cena do urinol, Sim, o dadaísmo e isso tudo, sim, certo. Mas repara, o existencialismo, por exemplo, explode depois na década de 50 e 60 e mesmo 70 sim, sim, sim. E tem muito essa experiência da guerra, não é? E do Holocausto e do Holodomor. Acho que é Holodomor, ou Holomor, que é o nome que dão à grande fome na Ucrânia. Que foi em... Pronto, olha, isso foi um bocado antes da guerra, foi em 30 e tal. Enfim. A verdade é que o Kafka continua a ser lido hoje e é engraçado que a primeira experiência que eu tive com Kafka foi através de um professor meu no mestrado, não tinha lido nada dele, e o professor estava a dizer que a sua filha estava a fazer um mestrado sobre Kafka, que era um autor muito difícil, muito complicado. E isso meteu-me medo. Epá, um autor complicado, olha, eu era um puto, tinha 22 anos, ou assim, logo me meto nisso. E quando li Kafka percebi, complicado, isto é a coisa mais simples do mundo. Isto é nós perante nós próprios, é nós observarmos o nosso absurdo como se nos estivéssemos a olhar ao espelho, sabes? E para alguém... Mas se calhar nem toda a gente... Talvez a tua primeira... Eu não sei se foi essa a tua primeira confrontação com a noção de absurdo. Porque se não foi, explica que seja mais fácil, não é? Porque para certo. alguém, Não foi. imagina, que gosta... Se calhar, pois, portanto, daí ter sido mais fácil para ti, não só por não ser o teu primeiro encontro, como também por seres uma pessoa já de determinada forma. Eu imagino que para alguém que nunca pensou nesse absurdo, que acha que a vida tem um sentido e tudo mais, que possa parecer difícil, no mínimo, fazer o mínimo. Completamente. Portanto, o Kafka é alguém que, para tu perceberes, pronto, claro que aqui depois já entramos no subjetivismo da arte, não é? Tens que estar num certo caminho. Eu diria que às pessoas que são crentes em Deus e pronto, e têm a certeza absoluta, o Kafka podem ler como um exercício só lúdico. Mas agora cuidado que também pode arranjar algumas questões, né? Tudo depende daquilo que estás à procura e eu não sei se estava à procura de Kafka ou foi Kafka que me encontrou, sabes? E há um escritor português que é o Walter Ugumem que costuma dizer que a literatura não salva, mas salvou-me a mim. E eu sinto isso completamente e é uma verdade quase absoluta para mim, porque a literatura vai-me salvando todos os dias e Kafka tem um papel preponderante nesse aspecto. Mas também me lembro muito da frase do Saramago. Olha, e no dia em que estamos a gravar, portanto, dia 18 de junho, faz 10 anos que o Saramago, que o José faleceu, porque o Saramago está entre nós e estará sempre. Ele diz que vivo desassossegado e escrevo para desassossegar.
E parece-me que isso foi exatamente o que aconteceu a Kafka. Viveu completamente desassossegado a vida toda. E eu não sei se ele escreveu para desassossegar ou se escreveu só para acalmar o seu desassossego. Porque não, por aquilo que a sua história de vida aparenta, ele não tinha intenções de publicar, né? Tanto que supostamente queimou 90% da sua obra, e aquilo que salvou-se porque o amigo não acatou o seu último pedido. Portanto, mais do que a Metamorfose, que é uma porta de entrada incrível, porque é fácil de ler, semanticamente fácil de ler, é pequeno, portanto às vezes já há pessoas que veem um livro maior e têm algumas resistências a entrar. Portanto, isto com este livro não acontece. Mas há também o início de uma viagem, e é início de uma viagem, eu diria, ao fundo do poço, ao subterrâneo que há em nós, mas que depois nos poderá fazer emergir, e eu sinto que já me fez emergir, na medida em que aceito o absurdo da existência, e isso não me impede de ser feliz e de fazer. Portanto, diria que a profunda noção de que não há um sentido subjacente não me impede de eu próprio não criar o meu sentido. E eu sei muito bem que esse podemos dizer que é uma ilusão, certo? Mas é a minha ilusão. Não, mas eu acho que não é, meu. E não é. E eu tenho muita alegria por ter encontrado aquele Pursuit of Wonder, porque esse canal acompanha-me. Eu tenho uma grande âncora nesse programa, já agora quem está a ouvir, Pursuit, tipo perseguição em inglês, Pursuit of Wonder. E eu gosto de quase todos, mas há um que é quando as pessoas dizem que tudo acontece por uma razão. E é raro uma pessoa ver uma cena que nos muda, e aquilo mudou-me, porque realmente o facto de não haver razão... Vimos juntos no Egito. No Egito, já. Eu já vi algumas vezes, mas sim, vimos no Egito uma vez. A primeira vez. E foi a primeira vez no Egito? Foi. Tu tinhas acabado de descobrir o canal. Estávamos em Luxor, no hostel do Mahmoud. Alta viagem. E o facto de não haver uma razão cósmica não quer dizer que não haja razão, porque a partir do momento em que eu dou uma razão já há. E o facto de não tem que haver um sentido que explique tudo, como uma teoria de tudo filosófica, para eu encontrar um sentido qualquer. E, portanto, sim, acho que há sentido, acho que há razão, e o facto de sermos nós a criá-la parece puxado e artificial, mas, como sabes, não sou muito grande no ato de mentir a mim próprio, e acho que não o estou a fazer quando encontro sentido nas coisas, porque é sempre com a consciência de que não houve nenhum... E quanto mais não seja, porque nós temos a possibilidade também de melhorar vidas de outras pessoas e de colocar sorrisos na boca de outras pessoas e de fazer o dia de alguém um pouco melhor. Isso é importante, isso importa, porque uma pessoa é um centro de emoções, é um centro de vida, é um centro... E quem diz pessoa, como tu sabes, e também animais, porque nós somos vegetarianos exatamente por isso, porque se podemos evitar provocar sofrimento gratuito, desnecessário, façamo-lo. E, portanto, isso não é à toa, não é... Portanto, sem dúvida que há. Desde que saibamos exatamente onde estamos e o que estamos a fazer. E claro que não sabemos, porque este saber pressupõe conhecer todas as leis do universo e todos os meandros do universo, algo que não é verdade. E eu estou a ler um livro agora, que é o Campo, que fala mesmo que a nível quântico e subatómico, o próprio pensamento e o próprio ato da mente pode ter influência no que te rodeia. Portanto, esta ideia de que estamos desligados de tudo ao redor parece-me já ultrapassada e portanto, sim, há muitos motivos para nos levantarmos da cama e para lutarmos e para termos força. E o primeiro passo é a aceitação. Deixa-me, se calhar, terminar aquilo que eu te queria trazer hoje, já que falaste do Pursuit of Wonder, também com um vídeo que eu não me lembro qual é, mas em que ele fala de 3 tipos de pessoas: o Boomer, o Doomer e o Bloomer. E o Boomer é aquele gajo que é feliz porque não pensa nas cenas. Vive o momento, não está com preocupações metafísicas ou filosóficas, faz o que tem a fazer quando tem que fazer. Eu também vi, isso é do Pursuit of Wonder também.
É. Não te sei a dizer qual é o nome do vídeo. Sim, sim. Não está com grandes lucubrações, com grandes preocupações filosóficas, faz o que tem a fazer quando tem a fazer. Não pensa muito. Depois tens o Duma, que é mais ou menos isto. Apercebe-se do absurdo da existência e fica aí preso. A sua existência torna-se uma noite constante. Apesar de eu não gostar desta imagem, porque eu adoro a noite. Mas torna-se escuridão e ele não vê uma saída e não vê uma razão para continuar aqui. E depois há um Bloomer, que é um Doomer que volta a ver a luz, que se apercebe que apesar de existir tudo isto e deste aparente ou desta substancial ausência de sentido, nós podemos jogar com isso e podemos fazer qualquer coisa com isso. Ou usar a terminologia do Camus, podemos revoltar-nos contra o absurdo. E para isso basta vivermos e sermos felizes. E, olha, o Camus era outro que era incrível, porque ele era um mulherengo e estava sempre em festas. O Camus vai ficar para um próximo Vai episódio. ficar para outra porque vale a pena. E queria então acabar com essa mensagem. Para pessoas que fiquem curiosas, entrem em Kafka. Se sentirem com este vídeo que fez sentido para vocês, entrem em Kafka e entrem neste pequeno grande livro que é a Metamorfose. Estará disponível online, certamente, e nas livrarias físicas também será muito fácil de encontrar. Quanto a ti, Pedro, olha, obrigado por mais uma oportunidade de poder falar daquilo que eu mais amo. Eu gostava de ficar, mas para isso há o desafego. Isto aqui aos meus amigos é 30 minutinhos. Até foi 20, mas estava a gostar tanto que deixei andar. Está perfeito. Olha, obrigado, Fábio, mais uma vez. Pelo atraso. Não, eu estou. Não, achas? Pessoal, muito obrigado. É isso. Olha, já devem ter. Tchau, Fábio. Já devem ter percebido que isto. Pronto. É uma cena que uma pessoa vai fazendo e é um programa que se vai tornando querido. E a ideia de escolher aquelas pessoas que eu conheço que têm algo a dizer acerca de uma cena qualquer. E conversas destas, por exemplo, deixam-me bem feliz, porque nem que sejam só 15 de vocês ouvir. Há ali uma cena, não é sobre futebol. Eu gosto de futebol, atenção, mas não é sobre futebol ou merdas que não importam, o Big Brother. A política é interessante e eu sigo política bué, mas também é fixe seguir cenas que sejam interessantes fora desse domínio, e é por isso que eu tento meter os meus amigos, ou no Desafego também, que é outro um bocadinho diferente deste. Se curtiram, deixem like no YouTube, que acho que isso aumenta a probabilidade do vídeo ser sugerido a outras pessoas. Comentem também, se quiserem. Se tiverem críticas construtivas, também não se cuidam de o fazer. E partilhem essas cenas todas, subscrevam o canal, façam tudo. Obrigado, pessoal.